Olá, buenas tardes. Com muito gusto vos recibo para a edição do Webinar em Cerdos para a América Latina. O objetivo de Biorigen é extrair informação técnica que seja aplicável à produção e que traga benefícios ao produtor. O tema de hoje é a imunonutrição e funcionalidade intestinal. Vamos falar de programas estratégicos que se utilizam de derivados de la levadura em cerdos em suas diferentes fases de produção. Mi nombre es Eliana Dantas, yo soy médica veterinaria, tengo maestría y doctorado por la Universidad de San Pablo, de la USP, acá en Brasil, y los proyectos fueron desarrollados en parcería con la Embrapa Cerdos de Aves, que es una compañía brasileña de investigación acá, y actúo en este mercado de aves de cerdo hace 12 años. Biorigen é uma empresa brasileira fundada em 2003 e está presente em todo o mundo e conta com conhecimento e tecnologia para promover saúde e qualidade de vida. Mediante o uso de processos biotecnológicos, Biorigen produz ingredientes naturais para as linhas Food e Feed. Na linha Food, para humanos, há uma diversidade de extractos de levadura que realçam o sabor, reduzem o sódio e extendem a vida útil de los alimentos. Na linha Feed, para os animais, desenvolve ingredientes para o enriquecimento nutricional e fortalecimento da saúde animal. Biorigen é um sócio de valor. E por quê? Biorigen é parte de um grupo que se chama Zilor e está em el mercado há mais de 74 anos e contém todo o conhecimento de los processos de fermentação. Temos 4 unidades de produção, 3 acá em Brasil e uma em los Estados Unidos. São 500 clientes em todo o mundo. Estamos com nossos produtos em mais de 60 países e temos oficinas e armazéns e representantes de vendas em los diferentes continentes. Em Brasil, temos um centro de investigação e desenvolvimento muito rico e são 3 laboratórios para todas as especialidades. Temos também uma planta piloto, onde se faz o desenvolvimento de los produtos e também a melhoria de todo o processo de produção. São muitos empregados e a empresa já cresceu mais de 50 vezes desde sua fundação e também sua capacidade de produção aumentou mais de 4 vezes desde sua fundação. Isto porque são inversões constantes em todo o processo produtivo, investigativo e de desenvolvimento. O segmento de nutrição animal trabalha com o conceito de funcionalidade, desenvolvendo produtos que atuam diretamente sobre os problemas de produção mais frequentes, promovendo o rendimento, a saúde e o bem-estar animal. Nossos produtos são desenvolvidos a partir de cepas de levaduras selecionadas, segundo processos biotecnológicos exclusivos e controlados. E são fontes de bananos, de beta-glucanos, de proteínas, de aminoácidos e nucleótidos e também de minerais orgânicos e vitaminas do complexo B. Em nossa linha, temos o produto Macrogar, que é a fonte de beta-glucanos altamente purificados, que vai actuar diretamente nas defensas naturais de los animais e há indicações estratégicas de uso de este produto muito interessantes. El Activimos é a fonte de mananol-glucosacárido, el MOS, que vai actuar em la funcionalidade e las defensas intestinais. Temos também el Hypergen. Hypergen é o MOS de segunda geração, porque contiene la capa de mananos más soluble, o que permite la exposición parcial de la camada de beta-glucanos.
El Biotide Extra es el extracto de la levadura rico en RNA, entonces es nuestra fuente de nucleótidos dietéticos. HiCell es la levadura actualizada que es rica en aminoácidos de alta digestibilidad y también de nucleótidos libres, muy utilizado en reemplazo de plasma para cerdos, también como fuente de proteínas. Y Celemax, que es el selenio orgánico. Y tenemos también Nutricel, la levadura seca inactiva, el Brucel, que es la levadura de cerveza, el Protemic, una disolvente de micotoxina, Biotaste PET, que es un potencializador de palatabilidad, es un palatante para pets, y ProWin Rumi, que es una solución prebiótica natural para los ruminantes. Estamos pasando por un período muy desafiador. El COVID-19 y la presencia del virus de la peste porcina africana. Entonces, bioseguridad y manutención de la producción para mantener el mundo abastecido son prioridades. Destacamos la importancia de la adopción de un programa de nutrición de alta calidad y con funcionalidad. Para esto, puedes contar con Biorigen. Muchas gracias por su presencia en nuestro evento. Ahora voy a invitar al Dr. Vinícius Cantarelli, que es profesor de la Universidad de Lavras en Brasil y trabaja hace muchos años con investigaciones en cerdos y fue el coordinador de los estudios que vamos a presentar en este webinar. Dr. Vinícius, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. Estamos todos atentos a tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Eliana, por la presentación. Y gracias a Biorigen por la invitación. Hoy vamos a hablar de inmunonutrición y funcionalidad intestinal en algunas investigaciones que hicimos en Brasil sobre programas estratégicos de derivados de levadura para cerdos. Los tópicos que iremos abordar se tratan de demandas, oportunidades y gaps en general, tanto que afectan el mercado, tanto que afectan los consumidores y la producción porcina. También los mecanismos de acción que los derivados de levadura tienen en la fisiología de los cerdos. Y por fin, los programas estratégicos de aditivos, tanto para las hembras reproductoras, que afectan los lechones, la calidad de los lechones, bien como los programas estratégicos de aditivos para cerdos en crecimiento y terminación. ¿Cuánto demandas, oportunidades y gaps? Una gran demanda que viene de un gran problema global es el aumento de la resistencia a los antibióticos, que puede resultar en más de 10 millones de muertes por año en 2050. A gran causa de muerte será por el aumento de la resistencia a los antibióticos. Mas, además, la producción económica certamente será afectada y los números que tenemos de 400 trillones de reales en 2050. La oportunidad que tenemos, una grande oportunidad y tal vez la primera oportunidad cuanto a uso responsable de antibióticos. Tenemos que pensar, sim, en los sistemas de producción, na qualidade e na saúde dos cerdos, mas também pensarmos na saúde das pessoas e do planeta. Uma outra oportunidade que temos é a oportunidade de olharmos para os consumidores.
os consumidores cada vez mais se preocupam e querem segurança. Estão pensando na sua saúde. Para tomar decisões na hora da compra, terão pensando nesses dois fatores, saúde principalmente. Quando tratamos o tema antibióticos e frente a este problema, com o aumento da resistência aos antibióticos, temos sim uma grande oportunidade de oferecermos produtos cárneos de cerdos livres de antibióticos ou com uso prudente, o uso responsável destes antibióticos. Um grande gap é a incapacidade de resolver o problema da resistência aos antibióticos. Este é um grande gap e certamente temos que nos preocupar e tentar atender a essa necessidade. Um outro gap, mas muito mais direcionado à produção porcina, e é um grande gap, é a falta de programas alternativos e eficazes para garantizar a produtividade e sanidade dentro dos sistemas de produção frente à redução do uso de antibióticos. Mas a grande oportunidade que temos frente a esses gaps, a grande oportunidade para a ciência, para a aplicação nos sistemas de produção, sim, é o desenvolvimento destes programas alternativos com o uso de aditivos como aceites orgânicos, aceites essenciais, e hoje vamos falar dos derivados de levadura. Para isso, precisamos entender os mecanismos de ação dos aditivos para construir os melhores programas, não só com derivados de levadura, mas também com outros, como vamos apresentar à frente. Ok? Quais são os mecanismos de ação dos derivados de levadura? Temos alguns que queremos apresentar. Existem vários mecanismos de ação. O primeiro seria a aglutinação, a capacidade das levaduras aglutinar algumas bactérias patógenas e, por si, garantir a saúde intestinal desses cerdos. As defensas intestinais. É muito importante somarmos em programas, incluirmos em programas estratégicos aditivos que têm a capacidade de melhorar as defensas intestinais, e as levaduras são uma grande oportunidade. Também as defensas sistêmicas. Se afetamos a saúde ou o sistema imune no intestino, no tracto digestório, afetamos a saúde sistêmica como um todo. Um outro ponto é a resposta vacunal. A resposta vacunal é cada vez mais importante, principalmente quando pensamos em cerdos com mais pesos. Nos últimos anos, temos cerdos com mais pesos e temos que garantizar uma resposta vacunal. E entendemos que os derivados de levaduras são grande oportunidade para aumentar a resposta vacunal. A modulação da microbiota. Se temos uma microbiota saudável, temos uma garantia da saúde sistêmica saudável como um todo, e a consequência é um bom desempenho em geral dos cerdos. Nessa figura, podemos ver alguns mecanismos de ação da levadura, em destaque com os mananoligossacarídeos. Primeiro, podemos observar a adesão de bactérias patógenas em las velocidades neste primeiro passo, e isto não é bueno. Quando entendemos que usamos os mananoligossacarídeos em dieta,
Os mananoligossacarídeos, por sua vez, as bactérias, os mananoligossacarídeos se aderem às fibras das bactérias patógenas, inibindo sua colonização no tracto digestório e nos vilos. Además, o MOS aumenta a produção de mucina pelo aumento do número das células caliciformes, ou células de Goblet. Também, o MOS pode promover a morte das bactérias patógenas e também aumento de produção de mucina, mas também o MOS aumenta a produção de bactérias beneficiosas, e as bactérias beneficiosas, por sua vez, aumentam a produção de ácidos orgânicos e bacteriocinas. E se somarmos, no ponto 6 aqui, se somarmos a maior produção de mucina com a maior produção de bacteriocinas e ácidos orgânicos, promovemos ainda mais a morte das bactérias patógenas. O resultado disso tudo, e finalmente o MOS, as bactérias beneficiosas estimulam o crescimento celular nos vilos, e também garantizamos um vilo mais saudável. Então, são vários mecanismos de ação dos MOS. Ainda nos MOS, e pensando em defesas intestinais, sem MOS, podemos ver as bactérias patógenas que se aderem à mucosa intestinal. Quando adicionamos um MOS, os patógenos se ligam aos MOS e inibem a adesão das bactérias patógenas à mucosa intestinal. Además, o MOS modula sinais para a imunidade intestinal e, por sua vez, afetam sinais de imunidade intestinal que, por sua vez, alteram a expressão de alguns genes que, por sua vez, alteram os receptores celulares, inibindo a adesão de bactérias patógenas. Então, tanto na microbiota, e na aglutinação, como falamos, tanto nas defesas intestinais, os produtos, os derivados de levadura é muito importante. Quanto à aglutinação, temos uma investigação e os autores apresentam por microscopia eletrônica de varredura o efeito de aglutinação do MOS, tanto com Escherichia coli, tanto com Salmonella. Ainda em aglutinação, uma investigação com Salmonella enteritis, em 3 dias pós-inoculação e 5 dias pós-inoculação, o mananoligossacarídeo diminuiu a concentração de Salmonella enteritis quando até mesmo comparado ao controle e virginamicina. E provavelmente esse foi efeito de aglutinação, um mecanismo de aglutinação. Quanto à modulação da microbiota, uma investigação intitulada El derivado de la levadura en la gestação influencia a produção de calostro e a microbiota intestinal das hembras e seus efeitos nos lechones depois do nascimento. Nesta investigação foram dois tratamentos, um controle e outro derivado de levadura. E no primeiro resultado, é muito importante, aumentou a produção de calostro em quase 25%, e isso é um resultado muito importante. Um outro resultado é quanto à duração do parto, e as levaduras reduziram em 1 hora e 15 minutos a duração do parto. 2 resultados muito importantes, principalmente quando pensamos em hembras que produzem uma grande quantidade de lechones. Tem vários desafios que temos que enfrentar, mas se a hembra produz mais
calostro e se diminui a duração do parto, são resultados muito importantes e que na porcinocultura moderna estamos sempre procurando. Muito provavelmente, a duração do parto foi afetada pela concentração de progesterona. E com os derivados de levadura, a concentração foi diminuída. Muito provavelmente pela microbiota intestinal que afetou não só a produção, provavelmente pela produção de ácidos graxos essenciais, que poupa, que diminui a necessidade de glicose e garante mais glicose para a produção de calostro e de leite. Mas também na modulação sistêmica de uma fisiologia sistêmica, diminuindo a concentração de progesterona. Podemos ver nesta figura, que nesse gráfico, que os derivados de levadura diminuíram a concentração, a abundância de algumas bactérias patógenas e aumentaram algumas bactérias beneficiosas. Com destaque a Roseburia Bacterium e Paraprevotella, que eles estão associadas a maior estímulo imunológico, um estímulo positivo, que pode melhorar a produção e a composição da calostro, como falei anteriormente. Por outro lado, temos algumas outras bactérias, como Desofluvio, é uma proteobactéria, elas estão associadas à causa da síndrome inflamatória intestinal. Ademais, estas bactérias produzem o metabólito sulfuro de hidrogênio, que inibe a oxidação do butirato. E butirato, nós sabemos, é muito importante como fonte de energia para os colonócitos e enterócitos. Outro mecanismo de ação é a defesa sistêmica. Se temos uma saúde intestinal garantizada, temos também uma saúde sistêmica garantizada. 70% do sistema imune de um cerdo está no trato digestório. Então, o que acontece no trato digestório afeta diretamente a saúde sistêmica, a defesa sistêmica. E como podemos melhorar a defesa sistêmica? Por exemplo, com o uso de beta-glucanos, que por sua vez se aderem às células imunes e deixam essas células ativadas, que podem, no momento oportuno, produzir as interleucinas, as imunoglobulinas e citocinas, muito importante para uma boa resposta vacunal. Por exemplo, como neste outro mecanismo que gostaria de apresentar quanto à resposta vacunal. Nesse estudo, foi em galinha ponedora, usando o macrogar como beta-glucano, e a expressão de proteínas pró-inflamatórias como interleucina 1-beta e anti-inflamatórias como interleucina 10. A modulação no macrogar atuou numa modulação de resposta inflamatória. Podemos ver antes da modulação da aplicação da vacuna, e depois da vacunação, nós tivemos uma modulação. Antes, as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias estavam em menor concentração. Depois, houve uma imunomodulação, isso é muito importante considerar. A imunomodulação é quando é necessário usar uma resposta imune frente a uma vacunação, temos que garantizar uma boa resposta. E com o uso de beta-glucanas, no caso o macrogar, teve uma imunomodulação e garantizando uma melhor resposta vacunal. O terceiro ponto é sobre programas estratégicos de aditivos. Os resultados dos programas que trabalhamos em nossas investigações
programas de cerdas reproductoras y lechones y programas de cerdos en crecimiento y terminación. Los programas con cerdas reproductoras fue avaliar o validar los derivados de levaduras, beta-glucano y mananoligossacarídeos en programas en la gestación, en lactancia y sus efectos en la calidad de los lechones. Tivemos nossos parceiros, Animal Nutri, a Granja de São Paulo e ASE, nosso grupo, nossa clínica de investigação na Universidade Federal de Lavras. Os tratamentos foram o tratamento controle, sem nenhum uso de derivado de levadura, e no tratamento 2, com 200 gramas por tonelada em la gestação, e de macrogar, como beta-glucano, e na lactância, no tratamento 2, 1,5 kg de Activimos como mananoligossacarídeo, usamos apenas na lactância. No tratamento 3, usamos beta-glucana, uma outra beta-glucana associada ao Activimos, tanto na gestação e lactância, 2 kg por tonelada. Vamos aos resultados. Peso ao nascer, resultado que esperamos, principalmente, pois peso ao nascer passou a ser uma das metas mais desejadas na porcinocultura moderna, porque as hembras produzem muitos lechones. Então, se conseguimos aumentar o peso ao nascer, temos um grande resultado. Nesse caso, os derivados de levadura aumentaram em 50 gramas mais por lechão. Ganancia de peso diário e peso ao destete, também tivemos resultados importantes. Sabemos que peso ao destete pode garantizar mais êxito, mais saúde para os cerdos em crescimento e terminação. E os resultados foram de um lechão com 275 gramas mais ao destete. Peso de la lechegada, também encontramos 3 quilos mais no programa com beta-glucana e Activimos em 2 quilos por tonelada em gestação e lactância. E se considera o lechão destetado em R$15 por quilo, temos R$45 de ingressos por lechegada. É muito significativo e garantizamos um bom retorno sobre o investimento. Na segunda investigação que trabalhamos foi com programas de cerdos em crescimento e terminação, com o objetivo de validar os derivados de levaduras. Também incluímos um aditivo mais nos aceites essenciais, em programas de promotores de crescimento, mas também usando aditivos como pulsos terapêuticos. Temos muitos trabalhos na literatura usando aditivos como promotor de crescimento, mas não muitos como pulsos terapêuticos, e isso gerou resultados muito prometedores. Também os nossos parceiros, Animal Nutri, La Granja Alma e ASE como nossa linha de investigação. Os tratamentos parecem muito complexos, mas vou tentar explicar para vocês. Temos 6 tratamentos. Temos os pulsos terapêuticos, eram 14 dias. Recria em Brasil, é crescimento, fase de crescimento. Temos o crescimento 1, crescimento 3 e a terminação 1, eram os pulsos terapêuticos, ou com antibióticos ou com aditivos. O período entre os pulsos com promotores de crescimento eram a crescimento 2, crescimento 4 e a terminação 2, durante 3 semanas, 21 dias. No tratamento 1 e 2, foram o uso dos programas com antibióticos, usando como pulsos
tiamulina e amoxicilina, e como promotor de crescimento em ramicina. No tratamento 1 e 2, a diferença é que no tratamento 1, nós usamos a recomendação do uso correto, uso prudente dos antibióticos, e no tratamento 2, como usado em muitos sistemas de produções, overdose, uma dose 30% mais de pulso e também de promotor de crescimento. Os tratamentos 3, 4 e 5 eram programas mixtos, com antibiótico e com aditivos. Em todos os períodos entre os pulsos, usamos os aditivos como promotores de crescimento em crescimento 2, crescimento 4 e terminação 2. Mas também usamos no pulso do crescimento 3 apenas aditivos. E também nos pulsos do crescimento 1 e terminação 1, além dos pulsos com antibióticos, usamos um Macrogar ou um outro beta-glucano, pensando exatamente numa boa resposta imune. A diferença entre o tratamento 3 e o tratamento 4 é que no tratamento 4 incluímos os aceites essenciais. E os aceites essenciais usamos tanto em doses como promotor de crescimento, bem como terapêuticos. Então, eram 200 gramas por tonelada como promotor e 400 gramas por tonelada como terapêutico. Então, a diferença entre o tratamento 3 e 4 era apenas a inclusão de óleos de aceites essenciais. Para o tratamento 4 e tratamento 5, a diferença era apenas a fonte de beta-glucano. No tratamento 4, 3 e 4, usamos Macrogar. E no tratamento 5, usamos uma outra beta-glucano. Por fim, o tratamento 6 eram apenas aditivos. O uso estratégico de um sistema como se fosse um antibiótico free, sem nenhum antibiótico. Tanto entre os pulsos como nos pulsos não usamos nada de antibiótico. Vamos aos resultados. Quanto à ganância de peso diário, isso por fase, 0, 14 dias, 14, 35 e até a última fase, aqui crescimento 1, 2, 3, crescimento 4, terminação 1, terminação 2. Tivemos algumas observações importantes, é que logo no início, na fase de crescimento 1 e 2, os programas com levaduras e aceites essenciais responderam muito bem. Melhor, inclusive, do que os programas com dose ideal e antibiótico e overdose. E nessa tabela, podemos notar melhor aqui a ganância de peso diária por fase toda, então de 0,14, de 0,35, 0,49 até 0,104 dias, quando finalizamos a investigação. É importante observarmos que, se seguirmos o comportamento dos resultados, a ganância de peso diária foi melhor para o tratamento 4 e depois os tratamentos com antibiótico, nessa transição de crescimento para terminação, começaram a responder um pouco melhores. Mas é muito importante observarmos nessa tabela de comportamento dos resultados, como na fase de crescimento 1, crescimento 2 e até mesmo crescimento 3, no tratamento 4 e também alguns aqui do tratamento 5, mas eu gostaria de destacar o tratamento 4, respondeu melhor do que os programas com antibióticos. Nesta fase de crescimento, também temos as bactérias gram negativas e o programa respondeu muito bem. Depois, no crescimento 4, terminação 1 e terminação 2, os programas com antibióticos em overdose e antibiótico na dose ideal tiveram bons resultados.
Mas o importante é que na conversão alimentícia não tivemos diferenças significativas, apenas na terminação 1, em que o programa Overdose teve uma resposta melhor, mas nos resultados finais não tivemos diferenças significativas. E aqui no peso final, sim, é possível termos uma boa visão de que nas fases iniciais, como havia dito, aos 14, 35 dias, inclusive tivemos respostas melhores dos programas, uma boa resposta dos programas Biorigem, mais óleos aceites essenciais. Durante o crescimento 4, crescimento 3 até terminação 1, não tivemos diferenças significativas. Observem que até quase 110 quilos não tivemos diferença entre os tratamentos, com buenos resultados prometedores para os programas alternativos, até mesmo no programa antibiotic free, sem nenhum uso de antibióticos. Por fim, quando abatemos esses animais mais pesados, tivemos apenas uma diferença entre o tratamento 1 e tratamento 6, onde não usamos nenhuma dose de antibiótico, mas gostaria de destacar que todos os tratamentos, os outros tratamentos nos programas mistos com antibióticos e maior quantidade de aditivos, não encontramos diferenças significativas. Então, é muito prometedores esses resultados de desempenho. E também gostaria de destacar a percentagem de medicação. O tratamento 1 apresentou um bom resultado, mas gostaria de destacar mais uma vez o tratamento 4 com menor uso de medicação, inclusive menor que a overdose de antibióticos. Outro resultado que nos chamou a atenção é a diarreia, a percentagem de diarreia, a qual o tratamento 4 foi o melhor tratamento com menor concentração, menor percentagem de diarreia, mostrando que os animais estavam com saúde melhor comparado aos outros tratamentos. Então, mais uma vez, temos buenos resultados com esses programas, com uso de promotor de crescimento e também como uso de pulsos terapêuticos, trabalhando com os derivados de levadura. Como considerações finais, nenhum aditivo solo resolverá o problema da resistência aos antibióticos, pero a construção de programas estratégicos desses aditivos parece ser o melhor caminho. Os derivados de levaduras são tecnologias estratégicas para construir estes programas, porque melhoram a funcionalidade intestinal, como a aglutinação, como a modulação da microbiota intestinal, bem como atuam como imunomoduladores em melhor resposta vacunal e menor resposta sistêmica, garantizando uma boa saúde dos cerdos. Muitas graças, Eliana, muitas graças, Biorigem, muitas graças a todos. Estamos abertos às perguntas. Buenas tardes a todos. Soy Natalia Venturini, la responsable de Latinoamérica en el área comercial. Les quería agradecer a todos por la participación en este evento, especialmente a los distribuidores que colaboraron muchísimo con la difusión del evento. Los invito a que hagan preguntas, pueden publicarlas en el icono del signo de interrogación, de preguntas y respuestas, así Eliana y Vinicius pueden responder. Empezamos con una pregunta. ¿Usted consideran que los resultados que no sean estadísticamente significativos son realmente buenos? Muchas gracias, Natalia. Sí, son prometedores, principalmente con hembras hiperprolíficas.
nós temos que ter cuidado com os resultados significativos, algumas vezes como tendências, mas considerando o quão é importante, por exemplo, o peso destete e também a ganância de peso diário, sim, acredito que sim. Olá. Me gostaria fazer também um comentário sobre o estudo, ¿no?, de crescimento e terminação com cerdos, donde não tuvimos uma diferença estadística, pero en este caso estamos comparando um programa alternativo com um programa usual onde se usam antibióticos. Então, quando não há uma diferença estadística, quando os pesos são praticamente os mesmos al final, consideramos que é uma grande vitória, um resultado muito bueno. Então, neste caso, a estadística não nos diz nada e a semelhança entre os resultados, no, de peso durante todo o tempo, de conversão alimentícia e todos os resultados de desempenho e também de saúde, nos dizem que este programa alternativo com as levaduras é uma excelente ferramenta para a redução, né, do uso do antibiótico. Natália, se me permite, eu mirei a investigação com hembras, mas estou de acordo com Eliana, tanto que nossa expectativa era que realmente não encontrássemos diferenças significativas, já seria um grande resultado, como foi. A expectativa de ter um resultado melhor que os programas com antibióticos em condições comerciais, nós não tínhamos tanta expectativa, mas a grande expectativa era realmente não temos diferença significativa, muito bueno, podemos seguir adiante com esses programas muito prometedores. Gracias. Otra pregunta. Considerándose el uso de beta-glucano durante la fase de crecimiento y terminación, nos preocupan básicamente dos puntos. Uno, el ROI. Dos, si el uso continuo de beta-glucano purificado será realmente inmunomodulador o tendrá un costo metabólico. Eu posso começar a falar sobre o uso contínuo, depois Vinícius pode falar sobre o ROI. Sí, sobre la inversión, ¿sí? Sí. Entonces, solo para clarear, el uso de la beta-glucana en el estudio, ¿no?, de crecimiento y terminación fue durante 3 períodos, ¿no?, de 14 días. Entonces, no fue un uso continuo, fue solo durante 3 períodos de 14 días, ¿no? En los alimentos donde normalmente no se adicionam os antibióticos em las doses terapêuticas, não? Que são os pulsos. E também temos resultados em outras espécies e também com os resultados de las cerdas, não? Onde utilizamos por toda a gestação, são mais de 3 meses, não? E não há o custo metabólico e há resultados muito buenos, não? Em peso ao nascimento de los lechones. Então, temos também outros resultados em aves e uma parte de um resultado muito interessante, o professor Vinícius apresentou hoje neste webinar, que demonstra claramente, muito perfeitamente, que não há uma expressão de los genes que não são requisitados, não? Temos só a expressão com uma diferença significativa quando há um reto, não? Um desafio. Então, comprovamos muito que macrogar não é um imunoestimulante, mas um imunomodulador. Sim, de acordo. Usamos estrategicamente, não? Quanto ao ROI, é muito importante. E no estudo com os cerdos de crescimento e terminação,
em la fase de crescimento, le ROI se hizo evidente, tanto que logramos os melhores resultados com o tratamento 4, a qual tínhamos os produtos derivados de levaduras e alguns antibióticos, mas no crescimento 3, no pulso do crescimento 3, não tínhamos nada de antibiótico. E logramos os melhores resultados. Então, principalmente na fase de crescimento, nós tivemos ROI. Mas, em geral, nos resultados de peso, não tivemos diferenças significativas, como falamos na pergunta anterior. Então, sim, acreditamos num bom ROI, Uhum. La siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona el uso de levaduras en la reducción del tiempo de parto? ¿Tienen realmente un impacto en las hormonas? Buena pergunta. Não é muito complexo, porque com os estudos mais recentes sobre a avaliação e a complexidade do microbioma, mas se nós tratamos de uma microbiota mais equilibrada com o uso dos derivados de levadura, por exemplo, com MOS, temos maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, que por sua vez serão fonte de energia para os colonocitos e poupam glicose para o metabolismo sistêmico. Por sua vez, acredita-se que não só a produção de calostro, mas também está relacionado, isso tem alguns trabalhos em vacas, sim, mas não com hembras, foi o primeiro resultado, mas tem correlação com poupar nutrientes e a diminuição dos níveis de progesterona, que por sua vez reduzem a duração do parto. Então, temos alguns colegas que estão trabalhando especificamente com a modulação da microbiota e duração do parto com bastante êxito. Então, acreditamos nesse sentido. A modulação da microbiota, poupando nutrientes para o metabolismo intermediário nesse momento, logo após o parto, diminuindo a duração e garantizando maior produção de calostro. La siguiente pregunta es, ¿el efecto fermentativo de la levadura continúa con el uso de ActivMoss? Sí, el ActivMoss es un producto de levadura inactiva, ¿sí? Entonces, para tenermos el efecto del MOS en intestino de los animales, ¿no? Es necesario continuar a hacer un fornecimiento continuo, ¿no? Estar en alimento durante un periodo, por todos los días, de forma continua, la administración, la suplementación. Entonces, por ser un producto, ¿no? De origen inactiva, ¿no? De una levadura inactiva, no va a fermentar. O que pasa en el intestino es que las bacterias benéficas fermentan el MOS para su nutrición, ¿sí? Entonces, esto sí se pasa. No hay una fermentación, una multiplicación de la levadura en intestino, pero las bacterias benéficas van a fermentar el MOS para su nutrición, ¿sí? Entonces, este beneficio sí es visto, se pasa. ¿Comprende? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se han quejado de mayor olor de excretas de cerdos en zonas semirurales con el uso de Macrogard? No fue una cosa, ¿no? que se comentó en las granjas, ¿no? Y yo fui a la granja y no vi diferencias. Profesor, ¿tiene alguna cosa? Porque no creo, esto no pasa. Desculpa, as diferenças da...
No, se hay un olor, un cheiro, sí, no, por el uso del macrogar, sí, en las heces, no. Inclusive, a expectativa é de que existe, com os derivados de lavadura, talvez até com MOS, principalmente, uma diminuição. Porque se existe um potencial de aglutinação, um potencial adsorvente, inclusive de micotoxinas e endotoxinas, por que não diminuir o processo fermentativo direto e indireto, não diminuir o processo fermentativo indesejável. Então, não vimos diferença e a expectativa é de que seja melhor. Claro. Bueno, recibí saludos, Vinicius, de parte de Sebastián Montoya, de Nutripork Colombia. Y como estamos en tiempo, vamos a hacer últimas 2 preguntas. ¿Es posible utilizar MOS como una toma única? No, si comparamos el uso de MOS con el uso del antibiótico, por ejemplo, tenemos 2 mecanismos de acción muy distintos, ¿no? El MOS no es como una herramienta para tratamento, sí, para una respuesta tan inmediata como es el antibiótico, la respuesta del antibiótico. Entonces, el MOS, sí, se puede empezar el uso del MOS si tiene una diarrea, pero no, el efecto no es con dosis única, ¿no? Normalmente se va por un periodo, ¿no?, de suplementación. Son mecanismos muy distintos. ¿Algo a acrescentar, profesor? Não, de acordo. Devem ter uso contínuo, né? Tanto que usamos como promotor de crescimento. Sí. Un abrazo, Sebastián. Bien. Como última pregunta, ¿cuál fue el grado de desafío de las granjas en el estudio realizado? Sí, una granja comercial, ¿no? El profesor puede decir. Sim. A grande vantagem que teremos hoje são, na grande parte das nossas investigações são em granjas comerciais. Nosso centro de investigação de Animal Nutri é dentro de uma granja comercial, porque queremos uma condição de desafio. Então, desafio teremos todos os dias em uma granja comercial, lote a lote. São desafios diferentes, desafios de patógenos, ambientes, manejo, estresse, mas no nosso trabalho com hembras, o maior desafio desta granja é o peso ao nascimento, e obtivemos um bom resultado, aumentando o peso ao nascimento. E na outra granja comercial, em Alma, nosso principal desafio foi as doenças, os patógenos entéricos, tanto que tivemos diarreia. E se recordam, no tratamento 4, tivemos a menor percentagem de diarreia. Poucos casos de problemas respiratórios, em sua maioria, problemas entéricos, e ficou claro que tínhamos alguns tratamentos com 20% a 25% de diarreia. Então, sim, tínhamos grandes desafios, uma granja comercial, como todos. Bueno, después entonces, gracias por responder estas preguntas. Damos por terminado este evento. Les agradecemos a todos por su interés y por la participación. Les avisamos también que hay una pequeña encuesta, van a recibir por mail un enlace para que la puedan responder. Sus respuestas van a ser muy importantes para nosotros, tener un feedback. Y bueno, le doy la palabra a Eli para despedirse. Gracias por todo.
Sí, muchas gracias. Fue un gran placer hablar con ustedes, estar acá. A mí me gusta mucho trabajar con toda la América Latina y muchas gracias por la participación. Si tiene preguntas, si tiene dudas, puede hablar con nosotros. Estamos acá para atender sus necesidades y más una vez, gracias por la participación. Ok, muchas gracias a todos.